a próxima pergunta, eu percebi aqui que nós temos aqui Estadão, Veja, G1, o TEDx, né, Metrópolis, Federação Brasileira de Hospitais. É, na verdade, esse livro, Cristiano, ele se trata do que para que as pessoas estão em casa? Cristiano É Bale. uma biografia, ou são experiências, ou até mesmo algo que você queira ensinar, que você já deve fazer palestras, né, sobre Já alguns trabalho. temas. Eu vi aqui que tem um gráfico que eu estudei algum tempo atrás, isso me interessava Ah, bastante, mas eu o vi. Disque? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho ele agora, Ih, que agora esse me aqui? perdeu. É, Disque, né? acho muito interessante. Eu trabalhei com vendas uma época, Ah, na legal. verdade eu também dei cursos, palestras, né? Eu Aham. formava equipes de vendas e isso me interessava bastante na época, eu era fascinado por esse tipo de. Eu fiz PNL, fiz Ah, bastante legal. coisa, Legal. mas não vou falar graças a Deus porque construí uma história também Aham. dentro desse mercado, mas me interessou bastante, por isso que eu vou ler Não, ele esse até o livro pra fim. mim aqui, ele é... Eu tenho um carinho muito grande por várias coisas, assim. Sim. Mas ele começou com um chamado, e não é mentira, não. Morava em Santa Catarina, tinha uma academia, vim para São Paulo para gravar um podcast, e depois eu tava voltando. Chegando no aeroporto de Florianópolis, o avião dá uma pane, não sei se foi um drone, um pássaro que pegou na turbina, e a gente fez um pouso de emergência. Na descida, tava um horror, assim, gente gritando, gente rezando, era uma moça assustada, tava um caos, assim. E eu sempre lidei com a morte muito bem, né? Sempre trabalhei com isso e não é clichê, assim. Eu acho que o que tu faz, tu tem que botar em prática o que tu acredita. Uhum. E naquele momento eu sabia que não dependia de mim, dependia do piloto e de Deus, né, para dar tudo certo. Mas havia uma grande chance de um acidente aéreo não ter muitos sobreviventes. Então eu estava bem, eu estava realizado, tudo que eu fiz foi muito bom. Tinha um peso de não levar minha filha para o altar no casamento, mas às vezes a gente não consegue, né? A filha não casa, né? Mas é uma dor muito grande de quem é pai de menina Eu sou. e está próximo da morte, Somos. tem uma sensibilidade muito grande de não conseguir, quando a filha casar, levar ela para o altar. E aí tava tudo bem, assim, na época minha ex-mulher tava bem empregada, tal, tava tudo tranquilo. Aí eu senti uma dor muito forte no peito, pensando, eu fiz 15 anos de trabalho social, criei uma ciência, tá numa pastinha dentro do meu notebook, eu vou morrer, ninguém vai saber como eu construí um legado e como é essa Isso você estava no ciência avião. no avião. Aí eu pensei, se o avião pousar e todo mundo sobreviver, eu vou começar a escrever um livro sobre isso. E Nossa, esse vou insight foi no no pânico. pânico e vou vir morar em São Paulo. Alguma coisa me trouxe para São Paulo. Dentro dessa realidade, eu comecei a montar um protocolo, porque as minhas visitas elas têm um protocolo, Aham. né, que hoje muitos médicos acabam utilizando da área da saúde em relação às visitas com pacientes com depressão. E aí eu comecei a montar um protocolo de todas as ciências que eu utilizo e ciências que eu tive que adaptar para esse cenário. E eu estava alugando um apartamento em Campinas. Esse apartamento não deu certo. De madrugada eu mando uma mensagem pro Ed e falo: Ed, pô, tava vindo para São Paulo. O Ed cuidava do meu site, um trabalho voluntário que ele fazia para me ajudar, um cara com um coração enorme. Que É, porque bom eu que ele tá nunca. aqui. É Por Que grande. isso que ele é bom grande, né? porque o coração tem que ser muito grande para caber nesse corpo. E que bom que tá aqui, Ed, porque eu nunca falei isso, assim. E aí eu liguei pra ele falou, cara, vem morar em Bragança. Eu falei, cara, onde que é Bragança? Cara, é do lado, tem muita gente que mora aqui, que por causa do trânsito acaba pegando avião em Guarulhos ou Viracopos, é muito próximo e tal. Ele me indicou um apartamento aqui, eu entrei em contato com a mulher às 6 da manhã, às 3 da tarde eu aluguei. E não Nossa, conhecendo que nada a show. cidade. Vim pra Bragança, meu pai passou por três câncer, para vocês entenderem o cenário. Meu pai passou Aham. por três câncer. O primeiro dele ele passa no intestino, ele passa por três cirurgias. O segundo ele passa no rim e o Nossa. terceiro ele passa por um pulmão e no pulmão da metástase eles dão 2 semanas de vida para meu pai. Quando ele tem o segundo, o terceiro, a primeira, quando ele vai passar pela terceira cirurgia do primeiro câncer, a minha ex-mulher estava grávida de 8 meses. E eu projeto um sonho pro meu pai de eu e minha filha ver meu pai pescar, que ele é filho de pescador.
O médico, ele entra no quarto, sabendo que meu pai não queria mais fazer cirurgia, meu pai já tinha desistido, tava com depressão. O médico, aí, Daniel, vamos operar? Aí meu pai, ele abre os olhos e, muito motivado do que eu tinha falado pra ele, o médico tira ele da sala, o médico volta e fala o que que falaram pra ele que ele tá motivado. E eu conto pra ele o que aconteceu, e foi ali que eu fiz minha promessa de Batman. Bom, passa-se 5 anos disso tudo. Minha filha já estava com 5 anos. Uhum. A gente estava na praia, faltando 2 semanas para meu pai morrer, porque já tinha dado metástase. O médico já tinha dado 2 semanas para meu pai. A minha filha já estava com 5 anos. Ela para do meu lado na hora do almoço e fala assim: sonhei com Deus, ele disse que eu vou estar curado. Meu pai volta no médico, faz segundo exame. O médico não queria fazer. Fala: Daniel, tu já foi operado, eu te abri, tu não tinha mais nada, tu tem que aceitar. Tu tá na fase da luta, tem que aceitar o que tu tem. E aí o meu pai insiste, eles fazem uma nova biópsia, meu pai não tinha mais nada no corpo. Nossa. Passa-se muito tempo, eu tô vindo para Bragança Paulista, vendo minha academia. Meu pai liga para mim e fala que minha mãe tá com câncer. Eu pego toda a parte do que eu vendi, entrego pro meu pai. E venho morar aqui com muita dificuldade. E, assim, de não ter colchão. E num projeto de escrever o livro com muita dificuldade porque eu tenho dislexia. Minha mãe acaba sobrevivendo de um câncer de pâncreas e de intestino ao mesmo tempo. Nossa. No meio do caminho, eu estava separado, conheço a Mica, que começou como assessora, hoje é minha noiva, faz o papel da Mulher Maravilha, e ela é formada em jornalismo, e ela começa a escrever alguns artigos para mim, eu começo a passar alguns áudios para ela, e ela começa a traduzir esses áudios para artigo, e eu falo, cara, ela conseguiu captar o que eu queria. Eu acho que dá para fazer um livro. Então, para as pessoas poderem entender o que tem nesse livro aqui, é o Sim. seguinte: o primeiro capítulo ele conta minha história de vida muito rapidamente. O segundo capítulo ele fala o que é ciência, porque a minha ciência é uma ciência empírica. O terceiro capítulo ele fala sobre a importância de ser um herói, porque a gente tem uma visão muito diferente do que é um herói. Tanto é que o vilão ele acha que é um herói e o vilão ele não é um herói. Então tem essa construção. E do quarto capítulo para frente ele tem uma ciência que eu tive que adaptar dentro da minha visita. Dentro desse capítulo ainda existe um QR Code que fortalece essa ciência e uma história real de uma visita que eu tive que utilizar essa ciência para salvar uma pessoa. Então esse livro para mim ele é tudo assim, É uma chave para abrir um novo mundo pra você. porque